Então, para essa make eu vou começar hidratando minha pele. Eu gosto muito de usar esse nível da latinha, eu acho que ele funciona muito bem. Então, ele é meu favorito. Eu aplico por toda a minha pele. E para caprichar ainda mais a hidratação, eu vou usar esse Lágrimas de Unicórnio, que ele deixa um glow na pele bonito. Eu gosto bastante dele para hidratar os lábios, ele não fica oleoso, eu gosto bastante do efeito dele na pele. O próximo passo vai ser passar o blur, ele minimiza os poros e deixa a pele com um acabamento muito mais bonito. Eu tô gostando bastante dessa combinação. Agora eu vou começar para as bases, eu vou fazer essa misturinha dessas duas bases da Vult. Uma, ela é mais escura e a outra é bem clarinha, então a combinação das duas eu cheguei num tom correto da minha pele, como vocês vão poder ver no decorrer do vídeo. Então, eu aplico a base diretamente no rosto mesmo, e depois eu venho espalhando a base, tanto para misturar com a ajuda de um pincel. É um pincel estilo língua de gato mesmo, isso não tem muito segredo. Então, eu espalho a base bem porcamente por todo o meu rosto, aí depois eu vou vir polir essa base com a ajuda da esponjinha, que eu acho que o acabamento fica bem mais bonito e também não fica um acabamento muito pesado, porque eu não gosto de bases com um acabamento muito pesado, por isso que eu sempre dou acabamento nas minhas maquiagens com a esponjinha. Aí, o próximo passo, gente, depois de polir a base, você aplicar o corretivo. A câmera não focou, mas esse é o L4 da Ruby Rose. Ele tem um fundo bem amarelado, então vai dar pra cobrir bem as olheiras. Eu gosto bastante desse corretivo, porque ele fica bem sequinho. E aí, também não focou, mas esse é o corretivo da Tracta. Aí, eu já vou usar ele pra iluminar. Como vocês podem ver, ele já é bem mais claro que a minha pele. Então, eu aplico normalmente mesmo com o aplicador do próprio corretivo. E depois eu venho espalhando todo o corretivo com a ajuda da esponjinha, que pra mim é a melhor aliada da make. Ela deixa um acabamento bem mais bonito, bem mais natural. Mas se você quiser usar pincel também, fica a critério. Dessa vez eu quis fazer o contorno com o contorno em bastão da Nina Secrets. Eu acho que ele fica bem suave e ele ajuda a pigmentar melhor o contorno em pó, que eu ainda vou fazer. Então, eu aplico com bastão mesmo. E no nariz eu utilizo a escovinha para deixar o acabamento mais delicado, porque se você aplica direto com bastão, eu não gosto muito do resultado. Então, eu aplico o produto, depois eu venho espalhando ele com a esponjinha, só dando batidinhas mesmo para espalhar o produto. Ele fica bem natural e eu acho que o tom dele combina bastante com o fundo da minha pele, então eu gosto bastante desse contorno. Eu não tinha usado ele ultimamente, mas eu reencontrei aqui na minha gaveta e agora eu tô usando bastante. E eu acho que ele fica maravilhoso. E depois no nariz eu pego um pincelzinho de precisão e espalho o corretivo para ficar um acabamento melhor. Vem um compozinho claro para selar todo esse corretivo, todo esse creme que a gente aplicou no rosto. E também vai ajudar que a pele dure por mais tempo, então eu aplico assim com a esponjinha mesmo. A minha esponjinha estava úmida, tá? Porque eu apliquei os outros produtos. E eu vou aplicando apenas nas áreas de iluminação. Venho com um pozinho, esse é um pó de rosto mesmo, é o mais escuro da Avon, mas eu tô adorando ele pra usar pro meu contorno, porque ele fica um efeito bronzeado e não fica muito marcado, acentua bastante com o meu tom de pele, fica algo bem natural e sutil. Eu utilizo o pincelzinho da Mari Maria, que eu só uso ele pra contorno, e no nariz eu pego um pincelzinho mais fino pra desenhar e não ficar algo muito marcado. Porque se você usa um pincel muito grande nessa área, você acaba estragando o efeito de afinar o nariz. E depois eu venho com um pincelzinho de sombra mesmo, para esfumar e tirar a marcação que havia ficado da nossa primeira sombra. Venho com o pozinho 04 da Vult, para ajudar a limpar todo esse pó mais claro que eu havia aplicado. Então, ele ajuda a selar toda a minha pele e ele também me ajuda a tirar aquele excesso de pó mais claro que eu tinha aplicado e fica bem legal. Pego esse bronze, é o 02 da Bally Angel, e vou aplicar também no sentido de C na maçã do rosto e nas têmporas. Venho com esse líquido que imita o Fix Plus da MAC, para assentar todo o pó que eu apliquei no rosto. E logo em seguida eu vou aplicar o iluminador. Eu usei a misturinha desses dois iluminadores da Ruby Rose e usei esse pincel de vassourinha porque eu acho que ficou bem mais bonito. Ficou um iluminado muito bonito, mas não ficou algo muito marcado que eu senti que estava ficando nos últimos vídeos. Agora eu tô aplicando o iluminador só com ele.
Para correção das sobrancelhas, eu misturei duas pastinhas de sobrancelha, uma que eu fiz em casa mesmo com o que eu tinha, e a castanho escuro da MAC, da Avon, porque eu acho que a combinação das duas fica muito bacana. Gente, essa área foi muito complicada de fazer, porque a lente eu tava enxergando um pouquinho embaçada, então foi difícil contornar a sobrancelha, mas no final deu tudo certo, ficou bacana. Aí que foi o problema, gente. A maquiagem tava ok, mas eu achei que ia ficar muito simples. Foi aí que eu inventei essa arte, né? Digamos assim. Foi simples, eu só peguei o corretivo, um pincelzinho de precisão e desenhei esses dois risquinhos na sobrancelha. Não me julguem, mas eu achei que ficou legal. Acho que ornou bastante com a lente, mas, gente, sério. É, é coisa de momento mesmo, mas no final deu certo. Aí eu aproveitei o mesmo pincelzinho para delimitar as minhas sobrancelhas, para corrigir qualquer coisa que tenha ficado estranho na hora que eu apliquei a pastinha. Então eu uso esse pincelzinho para contornar e para deixar o desenho bem mais perfeito, a sobrancelha bem mais marcada. Eu acho que o acabamento muda quando você faz isso. E depois eu utilizo o mesmo corretivo e pego um pincel um pouquinho maior para espalhar esse corretivo na pálpebra para ajudar na fixação da sombra que a gente vai aplicar logo em seguida. Bom, aí eu pego a minha esponjinha e dou umas batidinhas em cima do corretivo para tirar a marcação na dobrinha do olho que geralmente fica, que aí eu acho que o efeito fica bem melhor e assim tá melhor com a sombra. Peguei a borboletinha da Happy Fabulous, da Ruby Rose, e esse tomzinho aí que eu nunca sei falar que tom é esse de sombra, mas esse tom aí que vocês estão vendo, me apliquei na minha pálpebra e depois eu peguei aquele mesmo pincel que eu usei no nariz e fui esfumando as beiradinhas da sombra para ficar um esfumado bem bacana e nada marcado. Eu fiz um esfumado mais arredondado, não fiz um esfumado de gatinho. Depois peguei uma sombra marrom e apliquei por cima desse nosso primeiro tom para criar um degradê de cores, o efeito ficar bem mais bonito, eu gostei bastante. Peguei o mesmo marrom e fiz um delineado, eu utilizei aquela técnica antiga do cartãozinho, ó. Ficou bem bacana, eu gostei bastante do efeito. Fiz uma misturinha de glitter e apliquei apenas no comecinho do olho, como se eu estivesse fazendo delineado de glitter, como vocês podem ver aí, que tem um efeito muito meigo na make. Depois eu peguei aquele mesmo marrom dele delineado e apliquei rente aos cílios inferiores, só pra dar continuidade no delineado, ele ficar meio que infinito. Eu acho que ficou bem bacana essa parte. Apliquei cílios postiços, esses cílios é só pra alongar, ele não dá volume nem nada, ele só alonga os meus cílios mesmo. E como essa make era mais delicadinha, eu acho que funcionou. Apliquei máscara de cílios para juntar os meus cílios aos cílios inferiores. E depois o próximo passo foi só aplicar o batom, esse é o charme da Ricoste, e ele finaliza a make assim. Bom, gente, esse foi o resultado final da maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta. Eu quis fugir um pouquinho dos tutoriais que eu tenho feito aqui e o resultado ficou bem legal. Se vocês não quiserem fazer esse risquinho na sobrancelha, dá super pra usar essa make no seu dia a dia, porque ela é delicada. Então é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!